Luiz Barsi, o ponto de inflexão financeiro. Como saber que o dinheiro começou a trabalhar para você? Você já parou para pensar em como seria se, em vez de você trabalhar pelo dinheiro, o dinheiro começasse a trabalhar para você? Essa é uma ideia que muita gente sonha, mas poucos conseguem colocar em prática. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, chama esse momento de ponto de inflexão financeiro. É quando sua vida muda porque seus investimentos começam a render mais do que você precisa para viver. Parece complicado? Não é. Vamos explicar de um jeito simples, como se fosse uma conversa entre amigos. Imagine que você tem um pé de laranja no quintal. No começo, você planta a semente, rega todo dia e espera crescer. Depois de alguns anos, a árvore começa a dar frutas. Você colhe as laranjas, faz suco e até vende algumas para os vizinhos. Com o tempo, a árvore fica tão grande que produz laranjas o ano todo, sem você precisar fazer quase nada. Você só colhe e aproveita. Esse é o ponto de inflexão, quando o seu esforço inicial, plantar e cuidar, se transforma em algo que dá frutos sozinho. Com o dinheiro é a mesma coisa. No começo você trabalha, economiza e investe. Pode ser guardando um pouco todo mês em uma poupança, comprando ações de empresas sólidas ou até mesmo investindo em imóveis. No início, parece que nada acontece. Você vê o dinheiro crescer devagar, como uma plantinha que mal saiu da terra. Mas, se você continuar firme, chega um dia em que os rendimentos dos seus investimentos são maiores do que o seu salário. É como se a árvore começasse a dar tantas laranjas que você não precisa mais trabalhar na roça para comprar comida. Vamos dar um exemplo prático. Digamos que você ganha R$ 3.000 por mês e consegue guardar R$ 500 todo mês. Você coloca esse dinheiro em investimentos que rendem, em média, 10% ao ano. No começo, os rendimentos são pequenos, R$ 50 no primeiro ano, R$ 105 no segundo, e assim por diante. Mas, com o tempo, o dinheiro começa a se multiplicar. Depois de 20 anos, se você continuar investindo R$ 500 por mês, pode chegar a ter mais de R$ 300 mil. E o melhor, se esses R$ 300 mil renderem 10% ao ano, você ganha R$ 30 mil por ano só de rendimentos. Isso dá R$ 2.500 por mês, quase o mesmo que o seu salário original. É aí que acontece o ponto de inflexão. Seus investimentos estão trabalhando para você. Mas como saber que você chegou lá? Existem alguns sinais claros. O primeiro é quando os rendimentos dos seus investimentos cobrem suas despesas mensais. Por exemplo, se você gasta R$ 2.000 por mês para viver e seus investimentos rendem R$ 2.000 ou mais, você não precisa mais do seu salário para se sustentar. O segundo sinal é quando você pode escolher se quer continuar trabalhando ou não. Não porque está desempregado, mas porque o dinheiro que entra dos investimentos já é suficiente. O terceiro sinal é quando você percebe que o dinheiro está crescendo sozinho, sem você precisar fazer nada. É como se você tivesse um funcionário trabalhando 24 horas por dia para aumentar sua riqueza. Luiz Barsi, que é conhecido como o rei dos dividendos no Brasil, sempre fala sobre a importância de investir em empresas que pagam bons dividendos. Dividendos são uma parte do lucro das empresas que é distribuída aos acionistas. É como se você fosse sócio de uma padaria e todo mês recebesse um pedaço do lucro só por ter ações da empresa. Barsi começou do zero, como office boy, e hoje vive dos rendimentos dos seus investimentos. Ele não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro, porque o dinheiro trabalha para ele. Mas atenção, chegar ao ponto de inflexão não é mágica. Exige disciplina, paciência e conhecimento. Você precisa aprender a economizar, investir certo e não gastar mais do que ganha. Também é importante diversificar, ou seja, não colocar todo o seu dinheiro em um só lugar. Se você investe só em uma empresa e ela quebra, você perde tudo. Mas se investe em várias, uma pode ir mal, mas as outras compensam.
Outro ponto importante é não se deixar levar pela ansiedade. Muitas pessoas querem ficar ricas rápido e acabam caindo em golpes ou investindo em coisas arriscadas demais. O ponto de inflexão é como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Você precisa correr devagar, mas sem parar. Se tentar acelerar demais, pode se machucar. Vamos pensar em outro exemplo. Imagine que você tem um amigo que vende brigadeiros. Ele trabalha o dia todo, faz 100 brigadeiros e vende todos por R$ 5 cada. No fim do dia, ele ganhou R$ 500, mas ele precisa comprar os ingredientes, pagar o aluguel do espaço e ainda sobra pouco para ele. Agora, imagine que ele ensina outras 10 pessoas a fazer brigadeiros e vende a receita para elas. Cada uma paga R$ 50 por mês para aprender com ele. Em um mês, ele já ganha R$ 500 só com as aulas, sem precisar fazer brigadeiro nenhum. É mais ou menos isso que acontece quando o dinheiro começa a trabalhar para você. Você cria fontes de renda que não dependem do seu tempo. Para chegar lá, você precisa seguir alguns passos simples. Primeiro, gaste menos do que ganhe. Se você ganha R$ 3.000 e gasta R$ 3.500, nunca vai sobrar dinheiro para investir. Segundo, invista o que sobrar. Não adianta guardar dinheiro embaixo do colchão, porque a inflação vai comer o valor. Terceiro, reinvista os rendimentos. Se você ganha R$ 100 de dividendos, não gaste tudo. Coloque de volta nos investimentos para acelerar o crescimento. Quarto, seja paciente. Como dissemos, é uma maratona. Quinto, estude. Aprenda sobre investimentos, leia livros, converse com pessoas que já chegaram lá. Quanto mais você souber, menos erros vai cometer. Agora, vamos falar sobre os erros comuns que as pessoas cometem. O primeiro é não começar. Muitas pessoas adiam os investimentos porque acham que precisam de muito dinheiro para começar. Mas você pode começar com pouco. Se só tem R$ 50 por mês, invista R$ 50. O importante é começar. O segundo erro é não ter disciplina. Se você investe R$ 500 em janeiro, mas em fevereiro gasta tudo, não vai chegar a lugar nenhum. O terceiro erro é seguir modinhas. Todo mundo fala que tal ação vai subir, você compra e depois ela cai. Invista em coisas sólidas que você entende. O quarto erro é não diversificar. Se você coloca todo o seu dinheiro em uma só ação e ela quebra, você perde tudo. O quinto erro é não ter um objetivo claro. Você precisa saber por que está investindo. É para se aposentar mais cedo? Para comprar uma casa? Para ter liberdade financeira? Ter um objetivo ajuda a manter o foco. Luiz Barsi sempre diz que o segredo é viver abaixo das suas possibilidades. Se você ganha R$ 5.000, viva como se ganhasse R$ 3.000. Assim, sobra dinheiro para investir. Ele também fala sobre a importância de investir em empresas que você entende. Se você não sabe como uma empresa ganha dinheiro, não invista nela. E, acima de tudo, seja paciente. O ponto de inflexão não acontece da noite para o dia. Vamos resumir tudo em passos simples para você não se perder. 1. Gaste menos do que ganha. Se você ganha R$ 3.000, gaste no máximo R$ 2.500. O resto, invista. 2. Comece a investir agora. Não espere ter muito dinheiro. Comece com o que você tem. 3. Invista em coisas que você entende. Se não sabe o que é uma ação, estude primeiro. Não invista no escuro. 4. Reinvista os rendimentos. Se você ganha R$ 100 de dividendos, não gaste. Coloque de volta nos investimentos. 5. Seja paciente. O ponto de inflexão pode demorar anos para acontecer. Não desista. 6. Diversifique. Não coloque todo o seu dinheiro em um só lugar. Espalhe os investimentos. 7. Tenha um objetivo claro. Saiba por que você está investindo. Isso ajuda a manter o foco. 8. Viva abaixo das suas possibilidades. Se você ganha R$ 5.000, viva como se ganhasse R$ 3.000. O resto, invista. 9. Estude sempre. Quanto mais você souber, menos erros vai cometer. 10. Não siga modinhas. Se todo mundo está comprando uma ação, não compre só porque todo mundo está comprando. Estude antes. Agora,
Imagine que você seguiu todos esses passos. Depois de alguns anos, seus investimentos começam a render R$ 2.000 por mês. Você gasta R$ 1.500 para viver. Sobra R$ 500 que você reinveste. No mês seguinte, os rendimentos sobem para R$ 2.100. E assim por diante. Chega um dia em que você acorda e percebe: meus investimentos estão rendendo mais do que eu preciso para viver. Esse é o ponto de inflexão. A partir daí, você pode escolher se quer continuar trabalhando ou não. Você pode viajar, passar mais tempo com a família ou até começar um novo negócio, sem se preocupar com dinheiro. Luiz Barsi chegou lá. Ele começou como office boy e hoje é um dos maiores investidores do Brasil. Mas ele não fez isso da noite para o dia. Ele economizou, investiu e esperou. E o mais importante, ele não desistiu. Se você seguir os passos que explicamos aqui, também pode chegar lá. Não é fácil, mas é simples, basta começar e não parar. Então, o que você está esperando? Comece hoje mesmo. Guarde um pouco do seu salário, invista em algo que você entenda e seja paciente. O ponto de inflexão pode estar mais perto do que você imagina. E quando ele chegar, você vai olhar para trás e pensar: valeu a pena cada esforço. Porque, no fim das contas, o dinheiro não é o mais importante. O importante é a liberdade que ele traz. A liberdade de escolher como você quer viver a sua vida. E isso não tem preço. E essa liberdade não é só sobre ter muito dinheiro no banco. É sobre acordar sem aquela pressão de preciso trabalhar hoje para pagar as contas. É sobre poder dizer não para um emprego que te faz infeliz, ou sim para um projeto que sempre sonhou em fazer, mesmo que não dê lucro imediato. É sobre viajar quando quiser, ajudar quem você ama ou simplesmente ter tempo para curtir as pequenas coisas sem culpa. Luiz Barsi não virou milionário para comprar carros de luxo ou mansões. Ele fez isso para ter tranquilidade, para não depender de patrão, de governo ou de sorte. Ele construiu um patrimônio que trabalha por ele, mês após mês, ano após ano. E o mais legal é que você não precisa ser um gênio das finanças para chegar lá. Barsi mesmo diz: investir não é complicado, o difícil é ter disciplina. Pense assim: se você guardar R$ 200 por mês e investir em algo seguro, como títulos do governo ou ações de empresas sólidas, em 20 anos esse dinheiro pode virar mais de R$ 200.000. Não é mágica, é matemática. E o melhor, você não precisa fazer tudo certo de primeira. Barsi errou, ajustou, aprendeu e seguiu em frente. O importante é começar, mesmo que seja com pouco. Agora, imagine que você já chegou nesse ponto de inflexão. Seu dinheiro rende mais do que você gasta. Você não precisa mais trocar seu tempo por dinheiro. O que você faria? Passaria mais tempo com a família? Aprenderia algo novo? Viajar pelo mundo? Ou talvez até trabalharia no que gosta, sem a pressão de ter que pagar as contas? O segredo é que esse momento não chega por acaso. Ele é construído dia após dia, com escolhas pequenas, mas consistentes. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser persistente. E o primeiro passo é justamente esse: decidir que você quer essa liberdade. Porque no fundo, todo mundo quer, mas poucos estão dispostos a fazer o que é necessário para conquistá-la. Então, comece hoje. Não precisa ser um grande investimento. Pode ser R$ 50, R$ 100, o que couber no seu bolso. O importante é criar o hábito. Depois, vá aumentando aos poucos. Estude, pergunte, erre, ajuste e lembre-se: o ponto de inflexão não é um destino, é uma consequência. Uma consequência de anos de escolhas inteligentes e paciência. E quando você chegar lá, vai perceber que o dinheiro não era o objetivo final. Era só uma ferramenta. Uma ferramenta para viver a vida do jeito que você sempre quis, sem medo, sem pressa, sem depender de ninguém. É isso que Barsi conquistou, e é isso que você também pode conquistar. Basta começar, hoje. E como saber que você está chegando perto desse ponto de inflexão? Não é quando você compra o carro dos sonhos ou a casa na praia. É quando você acorda de manhã e percebe que não precisa correr para o trabalho só por obrigação. É quando uma conta inesperada aparece e você nem se assusta,
porque sabe que tem uma reserva que cobre isso sem apertar seu orçamento. É quando você olha seu extrato bancário e vê que os juros, dividendos ou rendimentos estão maiores do que seu salário do mês. Imagine, por exemplo, que você começou investindo R$ 100 por mês em ações ou fundos que pagam dividendos. No começo, pode ser que você receba só R$ 2 ou R$ 3 por mês de retorno. Parece pouco, né? Mas com o tempo, esses R$ 2 viram 20, depois 200. E um dia você acorda e percebe que esses rendimentos já pagam sua conta de luz, depois a internet, depois o mercado. E aí, sem perceber, você está recebendo mais do seu dinheiro do que do seu emprego. O ponto de inflexão é como plantar uma árvore. No começo, você rega, cuida, mas não vê resultado. Um dia você olha e ela já está grande, dando sombra e frutos sem que você precise fazer mais nada. O dinheiro é igual. No início, você coloca ele para trabalhar, mas os resultados demoram, até que, de repente, ele começa a trabalhar sozinho e você nem precisa mais se preocupar tanto. Mas atenção, isso não acontece da noite para o dia. Barsi não ficou rico em um ano. Ele passou décadas investindo, aprendendo e esperando. O segredo não é ganhar muito dinheiro rápido, é fazer o dinheiro trabalhar de forma consistente, mês após mês, ano após ano. É como encher um balde com gotas d'água. No começo parece que não enche nunca, mas um dia você olha e o balde está transbordando. E o mais legal é que, quando você chega nesse ponto, as coisas mudam de figura. Você não precisa mais aceitar um emprego ruim só porque precisa do salário. Pode escolher trabalhar no que gosta, mesmo que pague menos. Pode tirar férias quando quiser, ajudar a família ou até mesmo parar de trabalhar se quiser. O dinheiro não é mais um chefe, é um aliado. Mas para chegar lá, você precisa de duas coisas: disciplina e paciência. Disciplina para investir todo mês, mesmo quando parece que não está adiantando nada. E paciência para esperar o tempo fazer sua mágica. Não adianta querer pular etapas. Se você tentar ficar rico rápido, vai acabar perdendo dinheiro. O caminho certo é lento, mas seguro. E não se compare com os outros. Cada um tem seu ritmo. Tem gente que começa mais cedo, tem gente que começa mais tarde. O importante é começar e não desistir. Barsi começou com pouco, mas nunca parou. E hoje ele vive de renda passiva, ou seja, o dinheiro trabalha para ele, não o contrário. Então, se você ainda não começou, comece hoje. Se já começou, continue. Não desista. O ponto de inflexão não é um prêmio para quem tem sorte, é uma recompensa para quem não desiste. E quando você chegar lá, vai perceber que valeu a pena cada gota de esforço. Porque no fim das contas, o dinheiro não é o fim, é só o meio para você viver a vida que sempre quis. E essa vida começa agora, com uma pequena decisão, a de não deixar o dinheiro controlar você, mas sim de você controlar o dinheiro. E como saber quando você finalmente chegou nesse ponto em que o dinheiro trabalha para você? Não é algo que acontece do dia para a noite, mas sim um processo que você vai percebendo aos poucos. Vamos imaginar algumas situações simples para entender isso. Primeiro, pense no seu salário. Hoje você acorda, vai trabalhar e recebe um dinheiro no fim do mês. Esse dinheiro é o que paga suas contas, suas compras e seus sonhos. Até aí tudo normal. Mas quando o dinheiro começa a trabalhar para você, algo muda. Você não precisa mais trocar seu tempo por dinheiro. Em vez disso, o dinheiro que você já guardou e investiu começa a gerar mais dinheiro sozinho. É como se você tivesse uma máquina que, mesmo quando você está dormindo, continua produzindo. Um exemplo prático: imagine que você tenha R$100 mil investidos em ações que pagam dividendos. Se essas ações rendem, em média, 6% ao ano, você vai receber R$6 mil por ano sem fazer nada. Isso é dinheiro trabalhando para você. Se você consegue viver com esses R$500 por mês ou complementar sua renda com eles, já está no caminho certo. Não é preciso ser milionário para chegar lá. Barsi começou com pouco, mas foi aumentando esse valor aos poucos, reinvestindo os lucros e deixando o tempo fazer o trabalho. Outro sinal de que você chegou no ponto de inflexão é quando suas despesas não dependem mais do seu salário. Vamos supor que você gaste R$
R$ 3.000 por mês para viver. Se você tem investimentos que geram R$ 3.000 ou mais por mês, sem que você precise trabalhar, então o dinheiro está trabalhando para você. Você pode até continuar trabalhando, mas agora é por escolha, não por necessidade. É como se você tivesse um backup financeiro que te dá liberdade para fazer o que quiser. E não precisa ser só com ações. Você pode ter um imóvel alugado que paga suas contas, ou um negócio que funciona sem você precisar estar presente o tempo todo. O importante é que o dinheiro que você já tem esteja gerando mais dinheiro, e não o contrário. Quando isso acontece, você ganha algo muito valioso: tempo. Tempo para passar com a família, para viajar, para aprender algo novo ou simplesmente para descansar. Mas atenção, chegar nesse ponto não significa que você pode parar de se preocupar com o dinheiro. Pelo contrário, você precisa continuar acompanhando seus investimentos, ajustando sua estratégia e se educando financeiramente. O que muda é que agora você tem mais controle sobre sua vida. Você não é refém do próximo salário, nem vive com medo de perder o emprego. Você tem uma base sólida que te dá segurança. E aqui vai uma dica importante: não espere ficar rico para começar a investir. Muitas pessoas pensam que só podem investir quando tiverem muito dinheiro, mas isso é um erro. Comece com o que você tem hoje, mesmo que seja pouco. Se você guardar R$ 100 por mês e investir esse valor, com o tempo ele vai crescer. O segredo é a consistência. Não importa se você começa pequeno, o que importa é começar e não parar. Outra coisa, não se preocupe em acertar sempre. Todo mundo erra, inclusive os grandes investidores. O que faz a diferença é aprender com os erros e continuar tentando. Barsi já teve momentos ruins, mas nunca desistiu. Ele entendeu que os erros fazem parte do processo e que o importante é seguir em frente. E por fim, lembre-se de que o dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Ele serve para te dar liberdade, segurança e a chance de viver a vida que você quer. Quando você chega no ponto em que o dinheiro trabalha para você, não é só sua conta bancária que muda, é toda a sua vida. Você passa a ter mais opções, mais tranquilidade e mais tempo para fazer o que realmente importa. Então, se você ainda não começou, comece hoje. Se já começou, continue, não desista. O ponto de inflexão não é um sonho distante, é uma realidade que você pode construir com paciência e disciplina. E quando você chegar lá, vai olhar para trás e perceber que cada esforço valeu a pena, porque no fim das contas, o que você está construindo não é só uma reserva de dinheiro, mas uma vida com mais liberdade e menos preocupações. E isso não tem preço. OI.